Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos mais uma vez por essa santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo das lições do livro Fonte Viva, essa semana, os mentores separaram para nós a lição número 122, chamada Entendamos-nos, baseada na passagem do apóstolo Pedro, que está na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, onde o apóstolo diz assim: mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição, ela começa assim: não existem tarefas maiores ou menores. Todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta, outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador que semeia o campo e sem o esforço apagado do varredor que contribui para a higiene da via pública. Não te isoles, pois, no orgulho com que te presume superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviços gerando a riqueza da experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e da nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário que nos devotemos à assistência recíproca com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na mesma maneira da nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que depende e o próximo identificar-nos nas tarefas a que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam e eles responderão com o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-lo em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. Essa lição é uma lição onde ela acaba se encaixando muito perfeitamente nos dias de hoje, porque ela traz um assunto que faz parte e talvez seja uma das maiores dificuldades que a gente tem, nós como encarnados, vivendo em sociedade, que é a compreensão de um para com os outros. Hoje, essa compreensão tem sido, e paralelamente, essa tolerância, ela tem sido cada vez mais difícil de alcançarmos. Porque hoje existe um movimento entre as pessoas, entre os espíritos que habitam aqui, muito no sentido de que queremos próximos de nós apenas as pessoas que compartilham as mesmas ideias, os mesmos gostos, as mesmas tendências, os mesmos tipos de comportamento. Porém, quando isso acontece na nossa vida, na maioria das vezes, acaba sendo o orgulho falando mais alto quando nós nos deixamos nos levarmos por esses tipos de atitude. Mesmo a pandemia, que foi uma grande escola para nós, para entendermos que vivemos juntos, que todos nós, a família aqui terrena, é como se fosse uma só. Dependemos um dos outros, estamos associados uns aos outros. O que acontece no outro lado do mundo vai impactar aqui a mim de algum jeito. E na pandemia foi uma grande escola em relação a isso, no sentido de que eu preciso me cuidar para que eu não fique doente, por tabela a pessoa, seja ela quem for, uma pessoa próxima a mim, no sentido de sentimento ou não, também não fique doente. Se cada um tivesse tido essa compreensão e essa aceitação, a doença ela teria sido resolvida mais rapidamente. Ela acabou se espalhando muito por causa do quê? Por causa do egoísmo. Não, eu não vou seguir a medicina, não, eu não vou me distanciar das pessoas, eu vou continuar, não vou usar máscara, não vou tomar vacina, vou fazer as coisas do jeito que eu quero. E aí deu no que deu. Então, e parece que a gente ainda continua patinando, a gente continua não aprendendo. E aí é preciso a gente entender que
quis a sabedoria divina que nós vivêssemos em sociedade para que a gente pudesse aprender uns com os outros. Até porque é mais fácil a gente encontrar pessoas que pensam diferentes da gente do que pessoas iguais a nós. E essa diversidade, isso que a gente sempre fala nas lições, ela é importante, por quê? Porque é ela que vai dar o equilíbrio às situações no mundo. E é isso que a gente vai ver um pouco na lição. Mas aí, para a gente chegar nessa compreensão da qual o Emmanuel está falando, de um para com os outros, existem etapas que precisam ser trabalhadas em nós. E uma delas é a humildade, a simplicidade. E é justamente nessa passagem que Emmanuel começa a lição, quando ele fala assim: não existem tarefas maiores ou menores, todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta, outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador que semeia o campo, sem o esforço apagado do varredor que contribui para a higiene da vida pública. Não te isoles, pois, no orgulho com que te presumes superior aos demais. Vamos começar a lição analisando esses 3 parágrafos aqui. Quando o Emmanuel fala para a gente trabalhar essa nossa humildade, essa nossa simplicidade, a gente começa trabalhando na compreensão de que, como o Emmanuel falou, todos são importantes, todos têm, não existe nenhum tipo de privilégio. Todos nós, filhos de Deus, Espírito Eterno que nós somos iguais perante ao nosso Pai. Começamos no mesmo ponto e vamos terminar no mesmo ponto. Então, não existe nenhum tipo de privilégio, até algumas religiões querem transmitir esses ensinamentos, mas não existe nenhum tipo de privilégio em relação às leis de Deus a qualquer um de nós. Todo mundo é igual. Nesse sentido, a diferença que nós temos de um para com os outros são as experiências que nós fizemos através das atividades, dos trabalhos que nós realizamos nas sucessivas reencarnações que nós tivemos, através da utilização do nosso livre-arbítrio. A partir da utilização do nosso livre-arbítrio, a gente foi trabalhando, a gente foi tendo atividades, tendo experiências, e com isso a gente foi adquirindo, desenvolvendo atributos, talentos, dons, capacidades diferentes uns dos outros, que vão interferir na minha compreensão, no meu modo de ser e no trabalho que eu realizo em determinado papel dentro da sociedade. E não é porque eu esteja em um determinado papel ou pessoa esteja num outro que um é melhor que o outro. A primeira coisa é entender que todos colaboram para um bem maior. Todos têm a sua importância. Desde aquele que na sociedade a gente dê mais valor, o diretor de uma empresa, né, um CEO, um presidente, até a pessoa mais simples. Porque cada um está realizando o seu trabalho e colabora para um bem maior. Porque é importante, e esse bem maior que vai trazer o equilíbrio para nós em sociedade. Imagina se todo mundo fosse engenheiro, se todo mundo fosse um arquiteto, se todo mundo fosse um artista, se todo mundo fosse um médico. O que seria das outras atividades? Como a gente chegaria no nosso trabalho se não tivesse lá o maquinista do trem, o maquinista lá do metrô, o motorista do Uber, o motorista do ônibus? Então, assim, todo mundo colabora para esse bem maior. Não é porque estamos em posições diferentes uns dos outros que uns significam que valem mais do que os outros. Quando a gente tem essa percepção, são 2 coisas que estão falando muito alto em nós. O orgulho, que a gente vai falar um pouco, mas principalmente o quê? O materialismo. É a gente enxergando que só vale, a gente só está dando valor às coisas da matéria. E a gente acaba muitas vezes se deixando levar por esse olhar mais material e acha que, por exemplo, um presidente, que um CEO, que um médico, ou qualquer pessoa que ocupe essa área, ela tem mais valor ou até mesmo seja mais evoluída espiritualmente. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Apenas são papéis que desempenhamos através das conquistas intelectuais e capacidades que nós conquistamos nas reencarnações anteriores, que me dão aptidão para realizar determinados trabalhos, mas eu estou aqui para fazer o meu acerto perante as leis de Deus e continuar esse meu aprendizado. Não quer dizer que eu seja maior ou melhor do que ninguém, até ao contrário. Muitas dessas pessoas que ocupam essa posição na sociedade de mais destaque, elas têm uma responsabilidade maior.
porque elas vão servir como guia, vão servir como inspiração às outras pessoas, e por elas terem um alcance maior, será cobrado uma ajuda maior que elas deveriam dar às outras pessoas. Então, não é por acaso e não é nenhum mérito. Muitas vezes é uma responsabilidade que você assumiu lá na espiritualidade, por algum motivo. Então, o que muitas vezes a gente faz, a gente ter esse olhar mais material, é esse olhar mais apegado às coisas da matéria. E a gente precisa tomar isso, porque a nossa verdadeira essência é espiritual. Não importa o trabalho que eu esteja fazendo aqui, isso não me faz com que eu seja maior ou menor do que a outra pessoa. Apenas estou desempenhando um papel que é importante na sociedade, seja ele qual for, que colabora para esse equilíbrio maior. O que seria do artista, do criativo, se não tivesse aquela pessoa que fosse mais racional e organizasse tudo ao lado dele? Então, são nessas diferenças que a gente percebe que todos nós somos importantes, que juntos colaboramos para o bem. Mas o que acontece? A gente não tem uma dificuldade de compreender as pessoas que são diferentes da gente. Ou muitas vezes o quê? A gente não quer aceitar. Por quê? O orgulho. O orgulho fala mais alto em nós. No sentido do quê? O meu jeito, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, tem mais valor, é o certo. E não, a gente pode aprender uns com os outros. E é compreender que cada um está no seu momento realizando o seu trabalho da qual precisa fazer. Então, muitas vezes, essa incompreensão, essa intolerância que a gente tem em relação às outras pessoas é alimentada por esse materialismo e por esse orgulho que existe em nós. Só que aquilo que muitas lições Emmanuel fala para nós, como o outro vai agir do jeito que eu quero, veja, essa é a coisa. Muitas vezes o que? A gente não aceita a outra pessoa porque a gente quer que o outro faça do nosso jeito. É o egoísmo e o orgulho falando em nós. Mas como a outra pessoa vai fazer do meu jeito, se ela teve uma experiência diferente da minha nas reencarnações anteriores, se hoje habita uma mente diferente da minha e se lá tem um coração diferente do meu. Então não tem. Então, nós precisamos aproveitar a oportunidade que temos em sociedade de estarmos aprendendo uns com os outros. E aí é como Emmanuel fala na continuação da lição. Como fazer isso? Como ter esse aprendizado? O que vai me ajudar, além dessa simplicidade, dessa humildade, ter essa tolerância em relação a outra pessoa, aceitar a pessoa como ela, entender ela como é. É isso que a gente vai ver agora. Antes da gente continuar a lição, um pequeno parágrafo rapidinho sobre esse terceiro parágrafo que Emmanuel fala, justamente do orgulho, que muitas vezes esse orgulho faz com que a gente se sinta superior às outras pessoas, quando a gente se sente mais inteligente, quando a gente acha que a gente tem uma capacidade melhor que a outra pessoa, que a gente está numa posição social de destaque maior do que as outras pessoas. Muitas vezes a gente se deixa levar por esse orgulho e se acha a última bolacha do pacote, e a gente está vendo que não é bem assim. Muitas vezes isso é um agravo da responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, gente, cuidado para não se sentirem também inferiores às outras pessoas. Às vezes, dependendo da pessoa, ela tem essa tendência de achar que ela, por ter um trabalho, às vezes, simples, desempenhar um papel que não seja assim tão valorizado perante a sociedade, às vezes ela se sente uma pessoa inferior, uma pessoa que não tem valor. E não, a gente está vendo aqui que tem valor, sim. O que faz, infelizmente, o que a gente conversou agora, o que faz dar esse valor ou não, é muito o materialismo nosso de hoje em dia. A gente dá muito valor ao poder, à influência, e essas coisas assim, não. Mas a gente vai fazer a mudança dessa percepção. Um dia vai chegar o tempo que os professores, por exemplo, serão muito mais valorizados do que eles são hoje, como eles deveriam ser, porque são pessoas que trabalham na instrução, na orientação de outros seres, de outras pessoas. Isso deveria ser muito valorizado e às vezes não é. Às vezes é valorizado um outro tipo de cargo, um outro tipo de trabalho, outros afazeres. Mas a gente vai, aos poucos, fazer essa mudança. Então, as pessoas que, de repente, ocupam um cargo que a sociedade julga inferior, uma pessoa que faz um sapateiro, uma pessoa
dona de casa, até mesmo um professor, ou a faxineira, ou qualquer, né, pessoa que trabalha na limpeza, qualquer dessas pessoas, elas não são menores ou inferiores por causa das outras pessoas. É isso que a gente precisa entender. Cada um está no seu trabalho de acordo com o talento e a aptidão e a necessidade que precisa para desempenhar esse trabalho de uma melhor maneira. E a sociedade precisa que pessoas diferentes trabalhem em áreas diferentes e colaborem para esse bem maior. Então, é a mudança desse olhar nosso que a gente precisa ter. Então, ao mesmo tempo, não se sintam superiores às outras pessoas, mas também não se sintam subjugados. Todos têm a sua importância e todos são muito valiosos aos olhos de Deus. Continuando a lição, Emmanuel fala: a comunidade é um conjunto de serviços gerando a riqueza e da experiência, e não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo de nosso entendimento e nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho, a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca com ardente amor fraterno. O que Emmanuel está falando aqui? Para a gente encontrar, ou pelo menos começar a desenvolver essa compreensão em relação a outra pessoa, a gente precisa desenvolver em nós uma virtude muito importante, que se chama... Eu sei que a maioria das pessoas vão perguntar, mas onde a caridade entra nessa situação? Porque muitas vezes a gente compreende a caridade só como o quê? Aquela coisa de você doar aquilo que você tem em relação a outra pessoa. Seja algo de material, uma roupa, né, um cobertor, uma doação ali de um dinheiro, né, que é um alimento, ou que a gente chama de caridade material, né, ou a caridade moral, um abraço, um sorriso, né, um favor que a gente pode fazer em relação a outra pessoa. A gente entende muito a caridade com esse olhar, né, do doar algo que a gente possui em relação para outra pessoa. Nesse sentido, que tipo dessa caridade vai nos ajudar a compreender a outra pessoa? Naquele ensinamento que Jesus deixou. Queira para o próximo aquilo que você quer para você. No sentido, em qual... Quando nós procuramos agir, levantar essa bandeira e colocar nas nossas atitudes aos poucos, e se querer para o próximo aquilo que a gente quer para nós, vai fazer o quê? Primeiro que a gente saia dessa posição do egoísmo. Só eu, só os meus interesses, só o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, o próximo pouco importa. Se a gente tivesse essa compreensão já antes, em reencarnações anteriores, muitos dos desafios que nós estamos passando hoje, eles seriam evitados, porque muitos deles têm como origem essa não caridade, esse egoísmo, essa falta de se colocar, pelo menos em um momento, no lugar da outra pessoa. Quando a gente se coloca no lugar, além de a gente estar saindo do nosso quadradinho, saindo um pouco desse nosso eu, o que a gente está fazendo? A gente está procurando compreender e entender o porquê que a pessoa apresenta esse tipo de... Ela tem essa atividade, ela diz essas palavras, por que ela se comporta desse jeito. Talvez a gente não vai entender a origem, entender o porquê que ela tem esse tipo de comportamento, essa atitude, mas vai ajudar na aceitação e na compreensão de que ela também é um filho de Deus que está tendo as suas experiências e os seus aprendizados, como eu também estou tendo. Então, apenas estamos em momentos ou em áreas realizando atividades diferentes uns dos outros, mas está todo mundo aqui em aprendizado. Tirando raríssimas exceções de espíritos mais evoluídos que vêm com a missão de ajudar, né, nós como uma sociedade, a maioria de nós está procurando melhorar. E para a gente melhorar, para a gente crescer como espírito, a compreensão em relação a outras pessoas, ela é muito importante, porque vai nos ajudar a nos convivermos uns com os outros de uma forma mais leve, sem brigas, sem discussões, sem desentendimentos, que é o que está acontecendo muito hoje em dia. E isso tem acontecido muito por causa do nosso orgulho, e com esse orgulho falta a compreensão em relação a outra pessoa. A gente não aceita a pessoa do jeito que ela é. A gente quer que ela seja do jeito que a gente gostaria que ela fosse. E não é assim. Ela é uma filha de Deus. Mesmo os nossos filhos,
A gente gostaria, a gente orienta, tem o trabalho de orientar, mas lembrar que antes deles serem os nossos filhos, eles são filhos de Deus. Tiveram outros pais, além da gente, tiveram outros tipos de experiência. Então, eles têm, às vezes, por mais às vezes que a gente tenha uma orientação, tenha um cuidado para com eles, ele é um espírito eterno, que tem as suas tendências, que tem os seus defeitos, que tem as suas virtudes, e a gente está para orientar, mas ele tem o livre-arbítrio dele, de realizar o trabalho que ele precisa fazer. E cada um faz de acordo com o que pode dar. É isso que a gente precisa, às vezes, ter em mente, né? Se a pessoa hoje, ela faz isso, é porque hoje é o melhor que ela pode fazer, ela não consegue fazer melhor. Se ela conseguisse fazer melhor, ela faria. E às vezes a gente não tem essa compreensão, a gente não quer aceitar isso, a gente gostaria que ela fizesse do nosso jeito, com a desculpa, muitas vezes, de que é para o bem da pessoa. Mas quem somos nós, realmente, para saber se aquilo é o bem para a pessoa? Às vezes a gente não sabe nem o que é o bem para nós mesmos, quanto mais para as outras pessoas. Então, a gente tem que cuidar para que a gente não dá voz tanto forte ao nosso orgulho. Né? É compreender e aceitar a pessoa como ela é, com seus defeitos, com suas virtudes, assim como eu também tenho defeitos e virtudes, talvez diferentes uns dos outros, e não quer dizer que ela não tenha o seu valor. Ela tem o seu valor e eu posso aprender com ela. Qual que é o grande problema hoje? Eu aparto essa pessoa da minha convivência. Ela não serve, não presta, não quero conversar com ela, porque ela não vota em quem eu voto, porque ela não se comporta do jeito que eu me comporto, porque ela não gosta das coisas que eu gosto de amarelo, ela gosta de azul. E não, a gente pode aprender com ela. Tem uma centelha divina que habita nela ali. Tem uma parte de Deus que habita nela, então ela tem uma coisa boa. Eu posso aprender com ela, às vezes ela tem uma característica diferente que eu tenho. E eu posso desenvolver uma característica a partir de experiências e vivências com a pessoa, e vice-versa. E é assim que a gente cresce, e é assim que a gente evolui. O que acontece, o que tem impedido esse crescimento, e principalmente, né, essa compreensão, né, de uns para com os outros, essa falta de tolerância em relação a outra pessoa, de querer que a pessoa faça do jeito que a gente quer, ou se comporte do jeito que a gente quer. E não é assim, ela é uma filha de Deus assim, individual, ela tem o seu valor individualmente falando, é uma filha de Deus, teve as suas experiências diferentes da gente, e por isso vai apresentar comportamentos diferentes da gente. Não quer dizer que essa pessoa tenha que ser a nossa amiga, que a gente tem que levar ela para dentro da casa, não é isso. Mas é ajudar no convívio, para que o convívio seja mais leve, não seja tão pesaroso. Às vezes a gente tem um convívio com uma pessoa tão difícil, que às vezes a gente está num lugar, a pessoa dentro, a gente já se sente mal. E não precisa ser assim. A gente pode conviver com ela com as nossas diferenças, sabendo enxergar o que a pessoa tem de bom, assim a gente pode aprender com ela, e o que as coisas e os defeitos que ela tem, não julgar e servir de alerta para nós, como até o livro como o Evangelho segundo o Espírito ensina para a gente isso também. Existem capítulos, os mentores falam isso. O defeito do outro não é para a gente julgar, não é para a gente apontar lá o que ele faz de errado, é para nos servir de alerta para que a gente também não faça. E lembrar que do mesmo jeito que a pessoa tem imperfeições, eu também as tenho. Pode ser que seja diferente, mas eu também tenho. Então, do mesmo jeito que ele, no momento oportuno, vai trabalhar os defeitos dele, eu também tenho que trabalhar os meus. Então, isso vai nos ajudar a compreender uns aos outros e que a conviver de um para com os outros seja mais leve, não seja tão pesarosa, não seja uma guerra, como muitas vezes isso tem acontecido. E isso tem acontecido por falta de compreensão e de tolerância de um para com os outros. E aí, continuando, indo para o final, Emmanuel fala assim: amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida da nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que depende e o próximo identificar-nos às tarefas que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam e eles nos responderão com o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamos-nos em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. Para a gente terminar, analisar algumas frases aqui que Emmanuel ele diz para nós aqui. Por exemplo, lá aqui no parágrafo 6, olha o que Emmanuel fala aqui. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singelo ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Em outras palavras, o que falando?
aonde Deus nos colocou, aonde Deus nos plantou, que possamos dar o nosso melhor, seja a posição que estejamos, por mais singela que possa ser perante a sociedade ou a mais valorizada. Isso pouco importa. O que importa é a boa vontade que nos colocamos à disposição naquela atividade que nós estamos fazendo. E não quer dizer que eu estou fazendo aquela atividade hoje, que eu vou morrer realizando essa atividade. Não. Se eu tenho o desejo de melhorar, de querer crescer, de querer ter outras responsabilidades, fazer outras atividades, que eu me prepare para isso. Que no tempo oportuno a espiritualidade vai colocar a gente nessa posição. Por que isso? Porque para que a gente não se prejudique. Isso que é importante às vezes. Como a gente falou anteriormente sobre a responsabilidade. As pessoas que às vezes ocupam cargos de maior influência, de maior poder, eu estou colocando esse poder bem entre aspas aqui, eles têm uma responsabilidade muito grande da qual eles vão ter que prestar contas lá na espiritualidade. E às vezes a gente deseja ter essa posição, mas aí fica a pergunta, a gente está preparado para isso? Para lidar com essas situações, com essas responsabilidades? Será que se a gente estiver nessa posição, será que a gente não vai agravar a nossa situação espiritualmente falando? Porque a gente vai tomar atitudes que vão nos prejudicar? Então, para não nos prejudicarmos, muitas vezes é melhor a gente estar naquela posição ali singela mesmo, simples ali, que como a gente falou e como a lição tem enfatizado, tem o seu valor. E aí, continuando, o que Emmanuel fala aqui? De darmos, sim, o nosso melhor aonde estivermos. Por quê? Porque esse melhor, essa boa vontade que Emmanuel fala aqui no último parágrafo, de estarmos colocando isso em movimento, vai fazer com que essa compreensão, essa tolerância, cheguem até nós. Se eu quero ser respeitado aonde eu for, que eu comece a respeitar as pessoas que estão à minha volta. Se eu quero ser compreendido, que eu comece a compreender também as pessoas que estão à minha volta. Isso é da lei. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Ação e reação. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como eu inspirar guerra, discórdia, brigas, discussões e colher amor, paz e compreensão. Não existe isso. Eu vou colher exatamente aquilo que eu estou plantando. E se vocês forem parar para pensar, muito dessas atitudes que nós estamos aos poucos colocando em prática, isso tem dado resultado na nossa vida, isso tem nos alcançado. Se eu sou uma pessoa que procura respeitar as outras pessoas, aonde eu for, por mais que seja um lugar novo e que ninguém me conheça, eu vou ser respeitado. Quer dizer que, por exemplo, você ser bem atendido a todo momento, a todo instante, em qualquer lugar que eu for? Não. Vai acontecer alguns que talvez você vá em algum lugar que a pessoa, por exemplo, que vai te atender, ela não esteja naquele dia bom, né, tudo, e ela talvez não te atenda bem. Ou como você julgue que como você gostaria de ser atendido. Mas de 10 lugares que você for, 9 você vai ser bem atendido. Porque esse é o movimento que você está fazendo. E isso, gente, sobre o movimento é tão importante, porque muitas vezes a gente só olha o resultado. Então, a gente só acredita quando a gente vê na mesma hora, né? Eu estou fazendo tal coisa, e se eu tenho um resultado daquilo que eu estou fazendo naquele mesmo momento, aí eu acredito. Só que muitas das situações que nós fazemos, elas vêm com o tempo, existe um processo aí. Mas o importante é a gente estar movimentando. Se eu estou procurando um emprego, eu preciso movimentar para alcançar esse emprego. Então, eu vou fazer curso, vou procurar me especializar, vou falar com outras pessoas, vou mudar o meu currículo, e essa movimentação vai fazer com que vai atrair pessoas que às vezes nem vão conversar com você nem a respeito do emprego, mas ali durante a conversa vai acabar surgindo o assunto do emprego, ela vai poder indicar lá na empresa, te indicar na empresa onde você trabalha. Quantas situações não acontecem assim? Por causa dessa movimentação que nós estamos fazendo. Então, o ideal, o correto para o nosso bem seria o quê? Movimentarmos as nossas forças, com todas as forças que nós tivermos, em função do bem. Fazemos o bem aonde estivermos, com o alcance que a gente tem, por menor que aos nossos olhos possa ser. Que nem a gente brinca, o bem que eu posso fazer hoje é abrir a porta e deixar a pessoa passar na minha frente. Já foi um bem. Deixar a pessoa parar o carro ali, deixar a pessoa atravessar na faixa de pedestre, ou até mesmo fora da faixa, quando possível, é o que está ao nosso alcance. Então, façamos o nosso melhor. E aos poucos a gente vai ver o resultado disso na nossa vida. É isso que a espiritualidade fala. E com isso a gente vai
compreendendo melhor as pessoas que estão à nossa volta em relação ao momento delas. Vai nos ajudar a entender que ela é uma filha de Deus, que ela tem suas falhas e seus defeitos, e também tem suas virtudes, também tem suas coisas boas, e o que eu posso aprender com ela, com a convivência que eu tenho? Será que eu preciso apartar ela da minha vida? Ela não serve para nada mesmo? Será que eu, com a convivência, que por mais difícil que possa ser, será que eu não posso aprender alguma coisa com ela? Ela não é uma filha de Deus também? Ela não tem algo de bom nela? Será que eu não posso aprender com alguma virtude, com alguma coisa dela? É isso. Muitas vezes a gente não tem paciência de enxergar o bem na outra pessoa. O que a gente enxerga primeiro? O mal. Os defeitos. Como ela se veste, como ela se comporta, como ela fala. É a primeira coisa que a gente vê. Agora, às vezes, a gente enxergar o bem, a gente não tem paciência para a gente enxergar o bem ali na pessoa. Então, a gente acha que ela não serve. E não é assim. Estamos juntos, todos nós, e fazemos parte dessas nossas sociedades, seja a nossa família, seja o nosso ambiente de trabalho, seja a escola, seja qualquer outro lugar, para que a gente possa conviver uns com os outros e aprendermos uns com os outros. E se a gente levar como guia aquele ensinamento que Jesus deixou, queira para o próximo aquilo que você quer para você, não tem como dar errado. Cada vez mais a nossa compreensão, a nossa tolerância em relação às outras pessoas, ela vai ser maior. E a gente vai compreender, às vezes, os erros e as falhas, mas também vai nos ajudar muito a enxergar as virtudes que essas pessoas têm. E assim, a convivência vai ser melhor, vai ser pelo menos um pouco mais leve. Como a gente falou, talvez ela não seja nossa amiga, e talvez não precise ser, mas inimiga ela também não vai ser. E a gente vai conseguir extrair, né, boas coisas, uma boa situação, boas experiências, vivências com uma pessoa, às vezes, que é diferente da gente. Então, tomemos cuidado. Olhar para for próximo em relação ao nosso coração, ou um desconhecido, ou até mesmo um adversário, uma pessoa com quem a gente tem dificuldade, o que ela tem de bom? O que eu preciso fazer para pelo menos melhorar, amenizar essa minha situação com ela? Porque se eu não procurar amenizar essa situação com ela, muito provavelmente, numa próxima oportunidade, eu vou ter que fazer um acerto com ela. Então, como Jesus falou, aproveite que a pessoa está ao lado e procure se acertar com ela, procure amenizar essa situação, procure equilibrar, procure levar um pouco de luz nessa convivência, para que talvez, numa próxima oportunidade, não seja nem necessário o ajuste, você já conseguiu realizar o bem que estava ao seu alcance aqui. Como a gente já tem o conhecimento disso, tem como a gente fazer. Basta a gente colocar as mãos na massa, ninguém está falando aqui que é fácil, pelo contrário, é muito difícil, mas a gente consegue, temos ferramentas e principalmente o suporte da espiritualidade para isso. E é isso que a espiritualidade espera da gente, é transmitir cada vez mais o bem, né, e a compreensão e a tolerância em relação às outras pessoas, para que aonde a gente for, a gente também seja compreendido, seja tolerado, e aos poucos também, à nossa volta, a gente possa estar, assim, inspirando as pessoas a terem tolerância, a terem mais compreensão também. Esse é o nosso trabalho. Não tem como a gente obrigar a pessoa a ser tolerante e compreensiva. Não é esse o nosso trabalho. Mas com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, no tempo oportuno a gente pode fazer a refletir. Se a gente já conseguir fazer isso, já indica que a gente está no caminho bom. Então era isso que a gente queria conversar. É uma lição muito importante, muito atual, tem muito a ver com, com o nosso dia a dia, principalmente nessa situação de relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta, com quem a gente ama, com quem a gente não ama tanto assim. O que a gente pode fazer para amenizar essas situações? Essa lição é um grande guia para a nossa reflexão de como a gente pode estar atuando. Cuidemos do nosso orgulho e, principalmente, trabalhemos esse nosso orgulho com a caridade, aceitando as pessoas como elas são. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos e que, se assim Deus nos permitir, possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Deus Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, uma semana muito abençoada, cheia de saúde para todos. Até lá.